conforme o tempo passa, você cria laços, você conhece pessoas, você desenvolve uma profissão, desenvolve uma forma de viver e fica mais difícil. O peso de você tomar uma decisão de sair do armário, vamos colocar assim, ele se torna muito maior, né? Então não é uma decisão fácil, tá? Olá, seja bem-vindo ao meu mundo. Hoje eu vou falar sobre um tema que me pediram, que é: legal, Paula, você comentou que você está no seu processo de transição, mas explica pra gente, pra nós meninas aqui, como é que esse processo funciona na prática, né? Como que você pretende manter carreira, como é que você está tratando esse assunto com a família, como é que esse processo inteiro ele está se desenrolando, né? Enfim, sobre esse tema que vocês me perguntaram e eu resolvi trazer aqui para contar para vocês, na verdade é um processo um tanto quanto complexo, é um processo pelo qual eu nunca passei, obviamente, né, a primeira vez, e sim, tem uma série de questões que elas acabam surgindo e não tem como a gente ignorar, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer, do meu ponto de vista, que a transição é como um processo no qual você tem que abrir mão de muita coisa para viver quem você realmente quer ser, né? E eu coloco isso como se fosse uma balança. Isso é uma coisa minha, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte: quanto mais cedo você faz a transição, menos você tem que abrir mão da sua vida que foi construída. Quanto mais tarde você faz a transição, maior é esse preço, maior é esse custo. Em termos do quê? Em termos de abrir mão de questões da sua vida que foram construídas até então em prol de uma vida nova. Até porque, assim, é um tema, né? E aqui eu vou deixar bem claro que eu estou falando isso para o público cross, que são as pessoas com qual eu busco trabalhar mais esse canal, tá? Não é para o pessoal que já é trans, tá? Porque eu entendo que cada trans tem a sua realidade, a sua história de luta, de vida. Estou falando para as cross, tá? Com quem eu interagi a maior parte do tempo nesses 7 anos e que eventualmente tem as dúvidas que eu também tive, né? E que eu também vivi. Então vamos lá. Para as minhas amigas cross, né, que vêm me perguntar isso, eu diria que existe essa balança, né? Então quando você transiciona mais cedo, isso não estou levando em consideração os desafios que existem, tá? Porque eu entendo que existem famílias e famílias, questões e questões, mas do ponto de vista de vida construída, eu entendo que você está começando a construir sua vida, né? Então, você abre mão de muita coisa, com certeza, mas existe um peso menor do ponto de vista de quem sou eu como indivíduo, quem eu me construí, tá? É claro que muitas vezes as pessoas que tomam essa decisão logo cedo na vida enfrentam problemas familiares, falta de acolhimento, enfrentam o preconceito logo de cara, né? Então a dificuldade de você conseguir um trabalho, a dificuldade de você conseguir estudar, a dificuldade de você conseguir aceitação do meio, né, como um todo, né? E é por isso que eu acho que isso é uma batalha que, independente de qual idade você tem, isso é algo que a gente tem que lutar contra, né? Agora, quando você é como eu, que viveu crossdressing, a vida inteira escondida, demorou para se entender, para se identificar, e lá na frente, mais tarde, você se identifica, você passa por uma construção de vida, né? Algumas pessoas vão construir vidas melhores, outras piores. De novo, eu não estou balizando a qualidade de vida que existe aqui, tá? Vão ter pessoas que sim, vão conseguir construir vidas muito estáveis e maravilhosas, do qual você faz questão de ter pessoas, amigos, família, como no meu caso, esposa, em alguns casos até filhos. Então você vai ter uma trajetória de vida toda até esse ponto no qual você se identificou, e esse é o peso da balança, né? Então, como você já construiu uma versão sua muito sólida na sua versão sapinho, né? Já ensinei esse termo aqui para vocês. Você acaba tendo que abrir mão de muita coisa para tomar a decisão de transicionar. E muitas vezes isso é o que acaba sendo a maior barreira das crossdressers que são trans, que se identificam como mulheres trans. E aqui eu vou aproveitar para fazer um outro parênteses dizendo o seguinte: eu não estou falando que trans são cross,
e eu não estou dizendo que cross são trans, estou dizendo que crossdressing é uma prática de você se vestir com a roupa do sexo oposto. E que algumas cross são mulheres trans que se reprimiram e encontram no crossdressing uma forma de se expressar. Há essas mulheres trans que sabem que são trans ali dentro, no ímpeto delas, e eu conheço inúmeras, eu conheço várias que vivem essa situação. A essas mulheres, a qual eu estou direcionando essa mensagem, sabem muito bem que, uma vez que você casou, você construiu carreira, família, filhos, etc., muitas vezes isso acaba sendo o maior bloqueio para que você não se assuma, né? Então aí vem o peso da balança que eu falo. Quando você já constrói uma vida, independente de qual seja essa vida, que caminho que ela tomou, se é uma vida uma vida muito rica, ou uma vida mediana, ou uma vida muito pobre, não importa. Conforme o tempo passa, você cria laços, você conhece pessoas, você desenvolve uma profissão, desenvolve uma forma de viver, e fica mais difícil, o peso de você tomar uma decisão de sair do armário, vamos colocar assim, ele se torna muito maior, né? Então não é uma decisão fácil, tá? E mais uma vez, eu estou explorando aqui o meu ponto de vista sobre esse tema. Tema esse que é muito delicado, mas que eu acho que a gente tem que falar sobre, né? Acho que é importante a gente trazer esses temas um pouco, assim, com muito carinho, com muito respeito, sem desmerecer a história de ninguém, né? Trazer esses temas para que a gente possa discutir e refletir, né? Então, o que me foi perguntado foi como que você está fazendo essa transição de carreira, como é que você está trazendo essa transição de vida, e é por isso que eu estou dizendo, o custo, ele é realmente alto, o processo, ele é difícil, ele não é fácil, ele não é simples. Eu estou passando por isso pela primeira vez e estou enfrentando os meus maiores pesadelos, né? Claro que quando eu entro no âmbito família, né, quando eu começo a pensar sobre quem é a minha família, quem de fato realmente importa para mim, família para mim é a minha esposa, tá? É a Becca. Então a minha esposa e os meus cachorros, tá? Os meus pets são a minha família. Depois disso, eu entendo que existe os meus parentes e alguns amigos, né? Então, assim, como lidar com isso? Eu, aos poucos, contei para algumas pessoas mais próximas, vi a reação delas, entendi como que elas me acolhem ou não me acolhem nesse processo. Do ponto de vista trabalho, é uma coisa que você tem que se preparar muito. Eu não passei por essa fase ainda de me assumir no trabalho, né? Mas eu conheço pessoas que passaram e que, infelizmente, perderam o emprego, tiveram que recomeçar, né? Uma grande amiga minha, aconteceu isso com ela contou no trabalho, uma semana depois, ela foi demitida por performance, né? Mas a gente sabe que não é bem isso que acaba acontecendo, né? Enfim, de qualquer forma, inclusive foi uma pessoa que eu tentei ajudar, assim, ao máximo que eu pude, para ajudá-la a conseguir ganhar mais tempo para se recolocar, enfim, fiz o que eu pude, né? E é isso que eu falo, que é importante a gente trazer esses temas, é importante que a gente discuta isso, porque como isso acaba sendo uma coisa que não é vista como normal, como comum, as pessoas têm essas séries de preconceitos, de preocupações, tanto quem vive isso, quanto quem interage com uma pessoa que está passando por isso, né? Então, assim, do ponto de vista contar que você é cross, se abrir como crossdresser mesmo, eu conheço várias pessoas que fizeram isso e que tiveram uma aceitação muito boa, né? Então, elas foram e contaram para amigos, para sócios, para chefes que são crossdresser, e a aceitação foi boa. Agora, quando você diz que você vai passar a adotar a sua imagem feminina, eu sei que existe muita complicação. É por isso que tudo tem que ser feito com muita calma, né? Quando se é mais jovem, a gente tem muito aquele espírito de querer resolver as coisas rápido, de querer conquistar o mundo, de querer que tudo se resolva de ontem para hoje. E uma coisa que a idade traz pra gente é uma certa experiência. Uma experiência para quê? Para que a gente busque a melhor forma, o melhor momento de fazer as coisas. Que as pessoas muitas vezes me perguntam mas por que você escolheu isso, né? A real é que não se trata de uma escolha, né? Muitas vezes não é isso, não é uma coisa que você está escolhendo conscientemente. Muitas vezes se trata de ser quem você é,
né? E a escolha é, eu vou continuar escondendo isso das pessoas que me importam pro resto da vida ou não? E talvez esse seja o grande X da questão. Eu acho que cada pessoa sabe até onde quer chegar, até onde pode ir, até onde quer se expor, né? E você, de repente, pode decidir como você vai contando isso para o mundo. Essa conversa, ela não precisa ser rápida, ela não precisa ser de uma hora para outra. Ela pode ser no seu tempo, com a sua experiência, com as suas vivências, para as pessoas que você determina que importam para você, né? Então, eu conheço cross que se assumiram trans e que não contaram para toda a família, contaram para uma parte da família. Eu conheço cross que não se assumiram trans e que uma parte da família sabe, né? Quem sabe eu não trago futuramente alguma dessas pessoas para conversar com vocês aqui, para vocês conhecerem um pouco mais, entenderem um pouco mais, enfim. Mas voltando à minha questão, como eu estou fazendo, bom, eu sempre fui uma pessoa de planejar muito, de me preparar muito. E é isso que eu estou fazendo, eu estou planejando. Eu estou junto da minha esposa, me organizando para começar o meu processo. Um processo que ele é muito complexo do ponto de vista psicológico, ele é muito complexo do ponto de vista físico, ele é muito complexo do ponto de vista financeiro. Por isso que eu estou buscando uma maneira de criar etapas e passo a passo ir passando por cada uma delas, né? Começa pela parte de passar com médico, passar com psicólogo, psiquiatra, de trazer apoio para minha esposa, de trazer apoio para a gente como casal, de amigos próximos, e de aos pouquinhos ir trazendo isso à frente e mostrando para as pessoas que, apesar de eu estar passando por uma transição, apesar de eu mudar a minha imagem, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu sou o mesmo espírito, sei lá, a mesma alma aqui dentro. Isso não muda. E é um processo complicado porque nós mesmos, né, nos questionamos disso. Quiçá, né, a gente, a nossa parceira, o nosso parceiro, as pessoas mais próximas de nós, né? Então, assim, em resumo, sim, não é um caminho fácil. Só que o que muita gente não entende é que não é uma escolha para muitas pessoas. É um caminho que você acaba passando, você acaba tendo que passar. E mais uma vez, eu estou trazendo aqui a minha experiência, tá? Eu estou sendo o mais sincera e transparente possível, porque eu acho que é importante começar a trazer esses temas para que a gente possa debater, né? Foi graças a um vídeo passado que me perguntaram sobre isso que eu estou trazendo agora, né? E eu entendo a preocupação ela é válida, ela deve existir, porque no bottom line das coisas, né, nós estamos todos tentando sobreviver a esse mundo. A gente trabalha, a gente mora em algum lugar, a gente se alimenta, a gente vive, a gente busca qualidade porque a gente quer sobreviver a esse mundo que nem sempre é um moranguinho docinho que a gente come, né? Muitas vezes é um limão azedo que você tem que encarar, porque o mundo, muitas vezes ele se mostra difícil para as pessoas. Não é tão romântico quanto a gente acha que é. Mas ele também não precisa ser preto e branco, entende? Falando de transição, a minha maior luta, o meu maior objetivo é trazer um pouco de união para as pessoas, para o meio, tanto para as pessoas que são trans quanto para as pessoas que são cross. É trazer um pouco de união à diversidade, é dividir um pouco a minha experiência. E não estou dizendo aqui como uma pessoa que só acerta, não. Na verdade, eu errei muito, eu caí muito, continuo caindo, continuo errando. Ao longo da minha vida, eu tive pessoas que passaram por ela que me ajudaram, eu tive pessoas que passaram por ela que me passaram a perna, que me puxaram o tapete, que tentaram me prejudicar. E a vida ela é muito assim, né? Então, dividir isso com vocês, ter esse espaço aqui onde eu posso falar, onde eu posso contar um pouquinho, tentar mostrar para todos que nem tudo é um monstro de 7 cabeças, é algo que me traz bastante satisfação, pessoal, assim, entendeu? Mas, obviamente, eu não sou a dona da verdade, obviamente, eu sou apenas mais um ser humano tentando se entender, tentando se compreender, tentando viver, tentando ser feliz, buscando lutar por aquilo que acredita, por aquilo que é
né? E eu aprendi tempo demais esse lado dentro de mim, tempo demais. É complexo, né? Inclusive, uma pessoa que entrou em contato comigo chegou a comentar, a falar uma palavra, né? Dizendo, acho que foi num dos comentários do vídeo, depois eu vou ver certinho, mas eu acho que sim, comentou assim, eu não sou a única aberração, né, que existe. E é muito louco isso, porque é a palavra que eu sempre usei para me definir a vida inteira, e eventualmente às vezes eu ainda falo quando eu tô nas minhas crises. Por quê? Porque a gente não quer ser assim, né? Por isso que não é uma escolha. A gente quer ser feliz, a gente quer viver com as pessoas que a gente ama, a gente quer dar o melhor da gente para quem a gente pode, né? A gente quer ter um trabalho, a gente quer ter dignidade, enfim. E, eventualmente, essa questão de ser a Paula foi sempre um tabu tão grande para mim, tão forte, que eu escondi isso tanto de todo mundo, de todos, que parecia isso mesmo, que eu era uma aberração. Parecia que eu era um monstrinho, que o mundo não podia saber sobre mim, sabe? Por mais que você olhe, eu sei que muita gente olha e fala, nossa, mas você é linda, etc. Eu não tô me achando aqui, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Falando isso humildemente, tá? Por mais que algumas pessoas identifiquem beleza na minha maquiagem, na minha produção e tudo mais, pra mim, algo que eu tenho que esconder das pessoas que mais importam, que eu tenho que esconder das pessoas que eu mais amo, é quase como se fosse uma monstruosidade, né? Como se fosse um monstro. Então, assim, é um processo complexo. E trazer informação, trazer discurso para debate, trazer o tema livre, ele é muito importante, né? Eu quero ver ainda se eu trago para o meu canal uma conversa com a minha psicóloga, no momento que ela topar, não sei o que vocês acham, comentem aí. Eu quero trazer também conversa com a médica que está me ajudando no meu processo de transição, que não é somente tomar remédio, né? Existe um processo todo aqui, existe um processo todo de preparo, existe um processo todo de acolhimento familiar, sabe? Então, assim, não é um caminho fácil, mas não é um caminho impossível, né? Não é um caminho ainda que todas as pessoas estão preparadas para aceitar, para entender, mas é um caminho que ele pode e deve ser seguido, que muitas pessoas passaram antes da gente e já lutaram por esse caminho, sabe? Quando eu falo muitas pessoas, é que eu não sou a primeira cross da história, eu não sou a primeira cross a transicionar, eu não sou a primeira pessoa a se identificar trans mais tarde na vida, eu não sou. E eu não serei a última. Cada pessoa, cada ser humano tem a sua história, tem o seu momento, tem a sua jornada. Isso é individual, isso é pessoal de cada um. Mas não é impossível você vencer barreiras. Não é impossível você ser diferente. Não é impossível você ser feliz sendo diferente. Tanto é que, vira e mexe, nós vemos histórias nas mídias, né, mostrando trans que viraram modelo, artistas que se assumiram como mulher trans depois dos 50 anos e que seguem fazendo sucesso e continuam no mercado deles, na banda deles. Caminhoneiro que se assumiu cross, depois trans e dirige caminhão, sabe? Entre várias e várias e várias outras histórias. Essa minha amiga mesmo, apesar de ter perdido o emprego, ela já se recolocou em outro lugar, recomeçando, né? Talvez não era o que ela desejava realmente no momento, mas ela não desistiu da luta dela e foi o que ela conseguiu. Então, assim, existe espaço, existem caminhos, eu ainda estou descobrindo o meu e posso vir trazendo para vocês aqui ao longo do tempo, dessa minha trajetória, dessa minha transição, quais são as descobertas e as coisas que acontecem, tá? Pode ser um compromisso meu com vocês aqui, tá? Bom, acho que é isso. Eu pretendo fazer um próximo vídeo agora falando sobre a importância da comunidade cross, tá? E também fazer um vídeo sobre perucas, que me pediram, né? Nossa, onde você comprou sua peruca? Como que você escolhe peruca? Então, assim, os próximos 2 vídeos que vão sair vão ter esses temas, não percam, e até a próxima. Deixa um gostei se você gostou,
se inscreve e compartilha o vídeo, é importante, tá? Fazer esse canal crescer, trazer essas discussões mais à tona. E obrigada pelo carinho de todos, um super beijo, até a próxima.